A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Estou mais uma vez aqui para vos falar e quero compartilhar com os irmãos o Evangelho segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 4, no seu versículo 41, que nos diz: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta foi a pergunta, esta foi a indagação que os discípulos fizeram quando Jesus está dormindo em uma embarcação e eles precisam chegar até a cidade de Gadara, onde vai enfrentar uma grande situação. Os irmãos bem conhecem, os amigos também podem estar lendo no Evangelho de São Marcos, depois do seu capítulo 5, encerrando esse aqui, já entra no capítulo 5. Mas Jesus dá a ordem para eles para que passem do outro lado. Ele diz: passemos para a outra banda. Então eles entram nessa navegação até chegar a Gadara. Só que em meio a alto mar, o vento forte os cerca, os pega. As ondas chegam a bater em sua embarcação. As águas entram dentro da embarcação. Os discípulos assustados, com medo, é lógico. Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer sobreviver, ainda que seja um caos a vida em que nós vivemos, ainda que seja um caos o mundo ou o sistema. Quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema que o mundo tem imposto para nós, da desespero, da angústia, mas nós queremos viver. Então a palavra de Deus está dizendo que Jesus, quando fala passemos para o outro lado, é porque ele vai estar junto e ele precisa estar junto para nos dar segurança, porque certamente em meio ao mar da vida a tempestade vai cercar. As ondas fortes vai chegar e você precisa ter um Deus forte do teu lado. Exatamente o que eles tinham, Jesus. Só que Jesus, como homem, nesta situação em que eles viviam, Jesus como homem sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, sentiu cansaço. Jesus falou, peregrinou, andou, dormiu, acordou, almoçou, jantou, tomou café. Jesus fez todas as coisas que nós fazemos. Só que há quase 2000 anos atrás, Jesus foi morto, foi crucificado, foi sepultado, mas o corpo dele já não está na tumba, como todos os seres humanos. Não, Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Então, o Salmo 121, ele vai dizer que Deus não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, Jesus agora não dorme, Jesus não cochila. É isso que quer dizer tosquenejará ou cochilar. Então, agora, Jesus não faz mais isso, mas ele precisa estar em nossa embarcação. Na situação em que eu estou lendo aqui, Jesus estava cochilando, quando o vento e o mar açoita aquela embarcação. Os discípulos, com medo, assustados, chamam o mestre e falam: não te dá que nós vamos perecer? Jesus acorda sereno e tranquilo e diz: acalma-te mar, aquieta-te vento. O mar se acalmou, o vento se aquietou, e eles olharam para Jesus assustados, pasmados, e disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? É isso que eu quero vos dizer neste dia. Esta pergunta que muitas vezes até hoje ecoa em nossos corações, a resposta é bem simples. Este é o nosso Deus, este é o nosso Jesus, que nem a morte pôde o segurar. Nem a morte pôde segurar o nosso Jesus. Quanto mais essas situações do dia a dia, o mar da vida em que nós vivemos, a tempestade, o mar da vida em que nós vivemos, há ventos fortes e parece que nós vamos sucumbir. Mas nós precisamos ser como a palmeira, que o vento vem, ela até se verga diante da situação, mas logo passa, porque Jesus acalma e ela fica de novo ereta, como precisa ser. A nossa fé tem que ser inabalável. A nossa fé precisa estar em Jesus. Quando a situação mal chegar, e Jesus vai dizer: olha, não se preocupe com o dia do amanhã. Não vamos nos preocupar com os dias do amanhã, porque a ansiedade faz mal. Pensar no passado dá depressão.
O que traz depressão é ficar pensando nos problemas que estão lá atrás, do que você já viveu, do que você já passou. Isso te acaba entrando em depressão. A ansiedade é aquilo que você já está planejando lá no futuro e você nem sabe se vai acontecer, porque Jesus disse, olha, viva cada dia, porque basta cada dia o seu mal. Tiago vai dizer, em sua epístola, que o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Então, se Deus quiser, nós vamos chegar no amanhã. Se Deus quiser, nós vamos concretizar aquilo que nós planejamos, aquilo que nós projetamos. Mas nós precisamos viver um dia após o outro dia. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Mas o que eu quero trazer esta mensagem para você é que quando eles perguntaram quem é este que até o mar e o vento lhe obedece, eu quero lhes dizer, é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nome sobre todos os nomes, o nome da qual nós podemos clamar e Ele estará presente. O nome que nós precisamos ter, não só o nome, mas precisamos ter a pessoa de Jesus em nossa vida e confiarmos a Ele tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança. Eu sei que a situação do Brasil, eu sei que a situação nossa não é das melhores, mas eu sei que tem um Deus, que existe um Deus que está no céu e que peleja as nossas pelejas. É Ele quem nos dá vitória. Com braços fortes, Ele tirou o seu povo do Egito, que estava escravo há 430 anos exatamente, escravizado pelo povo egípcio, e Deus com mão forte os tirou, lançou as 10 pragas do Egito que todo mundo conhece, fez o povo peregrinar pelo deserto por 40 anos por causa da rebeldia, por causa da reclamação, da murmuração. O povo ficou rodeando a terra por 40 anos, enquanto poderia chegar em muito menos. Ele poderia chegar à terra prometida, e a terra que Jesus nos promete não é aqui, meus irmãos. A terra que Jesus nos promete, segundo a Bíblia e segundo o que Jesus falou, é a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Paulo vai dizer que a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade não é terrena, mas é uma Jerusalém celestial. É para ela que nós vamos, é nela que nós vamos morar. Então não se preocupe, se no meio da vida, ou se no meio do mar da vida, o vento forte vier te assolar, a tempestade vier te alcançar, clame por Jesus. Naquele dia Jesus estava cochilando, mas agora Ele está sempre atento a que você pedir, pois Ele não dorme, Ele não cochila. Que Deus possa vos abençoar ricamente. E a palavra de Deus nos diz que quando Ele diz, passemos para outra banda, eles chegaram na outra banda. Eles chegaram do outro lado. E a palavra para Deus, a palavra de Deus para nós hoje é que cheguemos do outro lado, ou seja, cheguemos à Nova Jerusalém. Em meio a esse percurso, certamente as provações virão. Em meio a este percurso, nós vamos passar por certas situações e é ali que nós precisamos provar nossa fé. Caso você não suporte, caso você esteja quase desistindo, clame a este Jesus, que Ele está bem perto de você para socorrer, para dizer: homem de pequena fé, ou pessoas de pequena fé, ainda duvidaste em teu coração? Porque Deus existe. Deus existe. Há porventura alguma coisa impossível para Deus? Não. Jó vai dizer nos seus últimos versículos, nas suas últimas palavras: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que o sistema mundano tenta nos impedir, tenta nos compelir, parecendo que nós vamos não mais suportar, Deus ainda está no controle de todas as coisas. E Deus muda cativeiro, Deus muda vida, Deus muda país, Deus muda o ser humano. Se para a tua vida, para o teu filho, para a tua mãe, para o teu pai, você acha que não tem solução, para Deus tem solução. Então que você possa meditar nessas palavras, que você possa agregar esta palavra, guardar esta palavra dentro do teu coração, e você será muito mais feliz,
crendo que Deus é poderoso para vos guardar e para vos dar tudo aquilo que você imagina e muito mais daquilo que você pensa. Amém? Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.